Então a gente vai falar então, né, sobre ângulos. Então vamos começar então. Vamos definir então o que é um ângulo, né, primeiramente. Então é um nome que se dá, né, à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas, elas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice, né, do ângulo. Então a gente vai ver aqui nessa figura, né? Então a gente tem aqui essas semirretas, né? E aqui a gente tem os lados, na parte azul. Aqui a gente tem, né, o ângulo que elas formam e o vértice, que é a origem, né, de onde elas partem. E como que a gente escreve isso matematicamente, né? AOB, né? Então, AOB. Então, esse termo aqui do meio, ele vai ser aqui a origem, né, dele. Então, na verdade, aonde que está concentrado o ângulo, né? Então, a gente pode ver aqui que vai ser justamente essa parte aqui, né? Então, essas duas semirretas que vão formar um ângulo. Então, é basicamente isso, né? Que é a definição de ângulo, tá? Qual que é a nomeação? Então, em geral, como na figura anterior, usam-se três letras maiúsculas. Duas que marcam pontos das semirretas que formam um ângulo e uma que representa o vértice, né? Então, é aquele termo ali do meio, que pode estar acompanhado ou não de acento circunflexo. Geralmente está acompanhado, ela é acompanhada. Então aqui, né, a gente tem a representação. Então aqui a gente tem a figura, né, figura 2, e aí aqui você tem essas duas semirretas e você tem que elas formam um ângulo de 30 graus. Então, como que eu escrevo isso, a notação? Então é A, né, O, então aqui é onde está representado o vértice, né, de onde ele está saindo, B. Então, geralmente a representação é letras maiúsculas e com acento circunflexo, geralmente. Continuando, então aqui a gente chama, né, de ângulo AOB ou AO com acento circunflexo B. Outra forma de nomear o ângulo é usando simplesmente uma letra maiúscula, acompanhado ou não do acento circunflexo. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem essa figura, nessas duas semirretas em azul, e aqui elas vão formar um ângulo, que eu vou chamar esse ângulo aqui de Azinho, e eu posso falar, olha, esse ângulo é Azinho ou A elevado ao acento circunflexo, né? Continuando, os ângulos estão presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta, né? Então vamos ver alguns exemplos. Então, eles estão assim, presentes em tudo, né? Assim como a matemática ela é presente em tudo que a gente faz, o ângulo também não poderia ser diferente, né? Então, está aqui no carro, ela está aqui no joguinho, na bicicleta, no esporte, né? No próprio relógio aqui, na movimentação dos ponteiros. Então, tudo você vai ter ângulo, assim. Então, como que a gente vê o ângulo? Geralmente o ângulo é aquela abertura, né? Aquela inclinação. Então, tudo você tem um ângulo, assim. Tudo é formado um ângulo ali. E aí, para a gente poder mensurar, calcular aquele ângulo ali, a gente tem algumas ferramentas, algumas coisas, algumas réguas, né? Alguns equipamentos, assim, para calcular o valor daquele ângulo específico e tudo, né? Mas ele está presente em tudo em nossas vidas. Como que o ângulo é medido? Então, a gente já vimos que a unidade de medida usada para o ângulo ele é o grau, que simbolizamos como essa bolinha aqui. Então, essa bolinha aqui, ela representa graus. Então, por exemplo, temperatura a gente usa graus. Então, hoje está fazendo 32 graus Celsius, né? Então, a gente usa o graus aí. Tá? Em geral, o instrumento utilizado para realizar medidas de ângulos é o transferidor, que pode ser de dois tipos, né? Então, antes de a gente falar do transferidor, só reforçando o argumento acima, além do grau, a gente tem os minutos e os segundos, né? Então, a gente vai ver depois, na segunda parte dessa explicação, justamente isso, a relação entre graus, minutos, segundos, a transformação de um para o outro, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre transferidor, que eu falei para você, que eu já havia mencionado, né? Que você tem alguns instrumentos para poder medir especificamente o ângulo. Qual que é o ângulo que está sendo formado ali? Então a gente tem os transferidor, né? Em formato de semicírculo, dividido em 180 partes. E a gente tem esse transferidor, né? Em formato de círculo, dividido em 360 partes. Então, ele é muito útil, assim, muito prático, né, para a gente calcular ângulo, principalmente na escola.
E utilizado bastante também, muito utilizado. Então a gente tem esses dois tipos aqui. Como usar o transferidor? Então essa aqui é uma dúvida muito recorrente. Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então aqui, né, você vai fazer justamente essas ordens aqui. Então você vai colocar o centro do transferidor sobre o vértice, né, beleza, do ângulo. E vai encaixar o diâmetro, né? O que é o diâmetro? Esse segmento aqui todo, né? Essa parte aqui toda. Do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então, a partir disso, você vai conseguir mensurar aí o ângulo específico que está sendo formado. Então, centro do transferidor e vértice do ângulo. Classificação dos ângulos. Então, a gente tem, né, vários tipos de ângulo. A gente tem o mais comum, né, é aquele cuja medida apresenta 90 graus. Então, um exemplo, né, é essa figura aqui, né, do menino fazendo um ângulo de 90 graus, porque uma perna está aqui, a outra está aqui. Então, se a gente for calcular o ângulo aqui que está sendo formado, é um ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, ou, né, perpendicular. Então, aqui, matematicamente falando, é o que a gente tem, né? Então, você tem uma parte para cá e a outra aqui para cima. Então, elas aqui, elas formam esse ângulo e a representação é esse quadradinho aqui mesmo, tá? Continuando, a gente tem também o ângulo raso. É aquele cuja medida é igual a 180 graus. Então, aqui ele está dando dois exemplos, né, de um esporte, né, ginástica, que a competidora aqui, ela eleva ao máximo as pernas. Então, se a gente fosse calcular o ângulo aqui, é um ângulo de 180 graus, né, que é aquele negócio de montanha, assim, né, aquela volta que ele dá, né. Então, é mais ou menos assim que a gente representa. Ângulo agudo é aquele cuja medida é menor do que 90 graus. Então, o que é um ângulo agudo? É aquele ângulo que vai ser maior do que zero, só que vai ser menor que 90. Então, ele vai estar entre 0 e 90. A gente viu que se ele é 90 graus, ele é reto, um ângulo reto. Mas se ele for abaixo de 90 graus, então ele é sempre agudo. Então, por exemplo, 89, 70, 75, 20, enfim. Todos esses ângulos, eles são ângulos agudos. Então, a gente pode representar eles aqui, ó. Então, eles vão estar justamente aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui, essa figura aqui, né? Ele vai estar para cá. Então, aqui você vai ter o 0 e aqui você tem o 90. Então, ele vai estar entre 0 e 90. Então, qualquer ângulo aqui nesse intervalo é um ângulo agudo. A gente tem também o ângulo obtuso, é aquele cuja medida é maior do que 90 e menor do que 180. Então, a gente viu que se o ângulo ele é 90 graus, ele é ângulo reto, beleza? Se ele é menor do que 90, né, então fica entendido que ele vai ser maior do que 0 e menor do que 90, então ele é um ângulo agudo. Agora, se ele for um ângulo que é maior do que 90 graus, então ele é chamado de ângulo obtuso, porque ele vai ser maior que 90, só que vai ser menor do que 180, então ele vai estar entre 90 e 180. Né? Então aqui tá um exemplo, né, que é o 120, por exemplo. 120 é maior do que 90, só que é menor do que 180. Então qualquer ângulo que esteja nesse intervalo, ele é chamado de ângulo obtuso. E o que é um ângulo giro? Né? É aquele que dá um giro completo, de 0 a 360 graus. Então, na verdade, isso aqui é uma volta completa. Né? Então, todos nós conhecemos. Então, quando você tem uma volta completa, você tem um ângulo giro. Né? E aqui está a representação. Vamos lá, então. Então, a gente tem, por exemplo, um ângulo nulo. Um ângulo nulo ele tem valor igual a zero. Então, aqui está a representação. É um ângulo que você não tem inclinação. A inclinação dele é nula. Então, por isso que ele é chamado de ângulo nulo. A gente tem um agudo, né, que a gente viu que ele vai ser maior do que zero, só que menor do que 90. Então, um exemplo aqui é o 40, né, que ele está dando aqui para a gente. Então, ele vai estar entre 0 e 90. Então, qualquer ângulo aqui nesse intervalo, ele é agudo. Ângulo reto. O que é um ângulo reto, né? Então, aquele que tem valor igual a 90 graus. Então, aqui, ó, tá você tem uma reta para cá, outra para cá. Então, se a gente for medir o ângulo entre essas duas retas, você vai ter aquele quadradinho aqui, né? A gente tem também o ângulo obtuso, né? O que é um obtuso? É aquele que ele vai estar entre 90 e 180 graus. Então, o que a gente está vendo aqui, olha, 90 está aqui e o 180 está aqui. Então, ele vai estar entre esses dois aqui, né? Então,
é o ângulo que vai ser formado entre essas duas retas vermelhas aqui. Então, a gente viu que uma vai estar aqui, né, no zero, só que a outra vai estar aqui. Então, essa daqui ela vai maior do que 90 e menor do que 180. Um ângulo raso. O ângulo raso é aquele que tem valor igual a 180 graus, né? Então, foi o que a gente viu lá da menina fazendo a ginástica com as pernas, né? Então, ela vai esticar ao máximo, né? Então, se a gente for medir essas duas retas vermelhas aqui, elas vão formar um ângulo assim, né? Um ângulo raso, que a gente chama, né? E uma volta, né? Uma volta completa. Então, ele vai sair do zero, vai andar aqui, vai passar pelo 90, pelo 180, pelo 270 e vai voltar aqui, né? Só que ele volta no 360, né? Então, ele vai do zero a 360 graus, tá? Então, basicamente é isso. Assim, essas são as nomeações que a gente dá, né, para os ângulos. E é extremamente importante isso. O que é a bissetriz de um ângulo? Isso aqui é extremamente importante também. É a semirreta que vai dividir o ângulo em dois outros congruentes. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, eu tenho essa figura aqui, né? E a partir dela, eu tenho aqui, né, essa reta aqui, né, que vai do zero até o B e do zero até o A. E eu tenho essa reta aqui no meio, né, que eu estou chamando de C. Então, o que é a bissetriz? Ela vai dividir o ângulo em outros dois congruentes. Então, é o que está acontecendo. Essa reta aqui no meio, ela está dividindo o meu ângulo, né? Inicialmente eu tinha A e B. Aí eu venho com essa reta aqui, essa reta C, e estou dividindo os dois, né, em medidas iguais. Então, aqui, né, a gente representa, né, que OC, né, que é a reta que eu estou dividindo aqui, que a bissetriz, ela é congruente, né, ela equivale ao ângulo, né, AOC, que vai ser igual a COB. Então, AOC, ela vai ser congruente, né, isso aqui significa que é congruente. Então, AOC é congruente a COB. Então, ele está falando o seguinte, que essa minha parte aqui, né, esse meu lado aqui, ele vai ser congruente a esse lado aqui de cima. Ou seja, em outras palavras, essa parte aqui de baixo é igual a essa daqui de cima. Então, se aqui eu tenho um ângulo, sei lá, se aqui é 10 graus, aqui em cima também é 10 graus. Então, é basicamente isso que ele está falando. Então, no total, você tem 20 graus, eu venho aqui, corto esse ângulo em 2, então vai ficar 10 para cada lado. Então, basicamente, é essa que é a interpretação, tá? De uma bissetriz de um ângulo. Ângulos opostos pelo vértices. Então, se os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de um outro ângulo, dizemos que eles são opostos pelo vértice, OPV. Então, aqui está a representação, né? A gente tem essa figura. E aí, o que são esses ângulos opostos pelo vértice? São esses ângulos aqui vermelhos, né? Então, essa minha parte aqui, né? AOB, ela vai ser igual a essa minha parte aqui, COD. Então, esse verde aqui desse lado é igual a esse verde desse outro aqui. Assim como esse rosa aqui de cima é igual a esse aqui de baixo. Então, basicamente essa é a definição, né? E aqui, né, a OC e BOD são opostos pelos vértices e a OB e COD são opostos pelo vértice. Então, é basicamente o que ele está falando. Então, aqui, né, ângulos complementares são aqueles que somam 90 graus. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui nessa figura, então eu tenho aqui, de um lado, né, eu tenho aqui OA e OC. E aqui eu tenho essa reta aqui. Então, ângulos complementares significa que esse 35 com esse 55 aqui, eles são ângulos complementares. Então, eles se complementam. Então, se eles se complementam, a soma entre eles tem que ser 90 graus. Por quê? Porque isso daqui, a gente viu anteriormente, que é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, ele vai ter o quê? Aquele quadradinho aqui, com a bolinha dentro. Então, esses dois ângulos são ditos complementares porque a soma entre os dois tem que ser igual a 90 graus. Então, portanto, eu tenho um ângulo reto, tá? Então, ele fala, né? Assim, AOB e BOC e DOE e EOF são complementares, né? Então, complemento, né? Na verdade, a definição é um ângulo que complementa, que soma 90 graus. Então, assim, a OB é o complemento de BOC e vice-versa. E DOE também é complemento de EOF e vice-versa. Então,
é basicamente isso. Então você vai somar os ângulos e eles, se são ditos complementares, então a soma entre eles tem que ser obrigatoriamente sempre igual a 90 graus. Tá? Bem tranquilo, né, essa definição. Vamos continuar. Então, a gente viu que complementares a soma tem que ser 90 graus, então suplementares a soma tem que ser 180 graus. Né? Então, é a mesma coisa. Então, aqui, se a gente for olhar para essa figura aqui, né, eu vou ter aqui 66 desse lado e aqui eu tenho 114. Então, quando eu faço essa soma aqui, obrigatoriamente, eles têm que ser igual a 180 graus. Se 114 e 66 são ditos ângulos suplementares, então a soma entre os dois obrigatoriamente tem que ser 180 graus. Aí você pode me perguntar, mas e se a soma entre os dois não for 180 graus? Então eles não são suplementares nem complementares, então eles vão ser um outro tipo de ângulo. Tá? Então, essas duas condições têm que ser estabelecidas. Né? Então, suplemento é aquele que suplementa, que soma 180 graus. Assim, A ao B é o complemento de B ao C e vice-versa. E D ao E também é suplemento de E ao F e vice-versa. Tá? Então, basicamente, essa vai ser a definição entre os dois. Então, aqui a gente finaliza, né, essa parte e agora a gente vai para a parte de exercícios. Tá? Então, a gente vai colocar em prática esses conceitos e definições que vimos aqui nesse slide. Tá bom? Vamos então agora, né, para os exercícios. Tá? Então, são 8 exercícios, né, onde a gente vai agora aplicar aquilo que vimos anteriormente. Então, questão 1, né, ela fala sobre a classificação dos ângulos, marque a alternativa correta. Então, aqui, vamos lá. Um ângulo ele é classificado, né, como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90 graus. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que argumentar, né, com esses enunciados aqui, ver por que eles estão certos, se estão errados, enfim, justificar. Então, aqui ele é classificado como reto. Então, o que é um ângulo reto? Então, a gente viu que ângulo reto é quando ele é igual a 90 graus. Quando ele possui medida menor ou igual, opa, calma aí. Então, se eu tenho um ângulo que ele é menor ou igual a 90 graus, ele não é chamado de ângulo reto, ele é chamado de ângulo agudo. Então, aqui está totalmente errado. Já não pode ser a letra A. Não pode ser. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 180 graus. Opa, calma aí. Então, a gente viu que ângulos complementares, né? Então, vou escrever aqui. Complementares. A gente viu que a soma entre eles é 90 graus. Quando é 180, aí ele está falando dos suplementares. Né? Então, os ângulos suplementares são os ângulos que a soma entre eles é 180. Os complementares é 90. Então, a B também não pode ser. Então, quando vocês forem fazer questões assim, você justifique dessa maneira. Né? Aqui é a C. Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida é menor do que 90 graus. Perfeito, é isso mesmo. O que a gente viu, né? Então, ângulo agudo é quando ele for menor ou igual a 90, então, chamado de agudo, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui essa figura aqui, né? E aqui eu tenho, sei lá, um ângulo aqui, sei lá. Enfim, a gente tem aqui, né, 90 graus, e aqui eu tenho 0. Então, aqui, sei lá, 30. Então, esse aqui, esse alfa, chamar de alfa, ele é um ângulo agudo, porque ele está entre 0 e 90 graus. Então, qualquer ângulo que esteja, eu vou botar aqui de rosa, que esteja entre 0 e 90 graus, ou seja, qualquer ângulo que esteja nessa parte aqui rosa, né, no caso 30, tá? É um ângulo agudo. Então, é justamente isso. Então, a C de cara já é a minha alternativa correta. Beleza? Vamos ver aqui a outra. Dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus são conhecidos como ângulos obtusos. Opa, não, calma aí. Então, dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, a gente viu que é o quê? É complementares. Eles se complementam, complementares. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é aquele, né, que ele vai ser maior do que 90, então a gente apresenta matematicamente, ele é maior do que 90 graus, e ele é menor do que 180 graus. Então, eu vou chamar aqui esse ângulo de alfa, né? Então, falar, olha, alfa é um ângulo obtuso. Então, a alfa, ele está entre 90 graus, ou seja, ele é maior do que 90,
e ele é menor do que 180 graus. Então, essa D aqui também está equivocada. Beleza? Então, portanto, o resultado aqui só pode ser a letra C. Vamos aqui agora para a próxima questão. Questão de número 2, né? Então, eu sei aqui, né, que o ângulo é AG, então EAG, que é essa reta aqui, é reto. Então, o valor do ângulo X é, então se ele fala, né, que eu tenho aqui um ângulo reto, o que é um ângulo reto? O que é um ângulo reto? Então, a gente viu que é aquele ângulo que ele vai ser igual a 90 graus. Então, em outras palavras, né, se a gente for olhar para essa figura aqui, eu vou ter essas retas aqui, tenho essa reta aqui que sai do A vai até o F, né? E eu tenho esses dois ângulos aqui. Se ele fala que essa minha figura aqui é reta, então significa que esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles têm que ser igual a 90 graus, ou seja, ângulos complementares. Se eles se complementam, então eles são igual a 90 graus. Então, na verdade, eu tenho um ângulo aqui, ângulos complementares. Então, esse 3x mais 24 mais o 4x menos 18, ambos têm que ser igual a 90 graus. Então, basicamente essa é a definição, né, que a gente vai fazer aqui. E agora vai efetuar os cálculos aqui. Então, vamos lá, então. Vamos começar aqui. Então, eu vou juntar aqui, né? Vou começar aqui com 3x. Então, vou fazer essa equaçãozinha aqui. Vou começar aqui, 3x. Quanto é que é 3x mais 4x e, após isso, eu vou fazer aqui agora, né? 24 com o 18. Então, vamos começar aqui. 3x com 4x dá quanto? 7x. Então, 7x, 24, né? Então, se você tem 24 e tira 18, você fica com 6. Com 6 positivo. Mais 6 igual a 90. Perfeito. Então, agora esse 6 está somando, vai passar a subtraindo. Então, fica um 7x é igual a 90 menos 6. 90 menos 6 dá 84. Então, x é 84 sobre 7. Então, se você pega 84 e divide pelo 7, então x aqui, obrigatoriamente, é igual a 12. 12 o quê? 12 graus. Por quê? Porque é o ângulo. Então, significa que, se eu vim aqui substituir esse x por 12, né? Somar com 3, multiplicar com 3, somar com 24, e aqui a mesma coisa, pegar o 12, multiplicar pelo 4, subtrair 18, eu vou encontrar dois ângulos aqui, cuja soma, se eu fizer a soma entre os dois, eu vou encontrar 90 graus. Tá? Então, vocês podem confirmar isso também depois. Tá? Então, portanto, letra A aqui. Beleza? Vamos então agora, continuando, né? Vamos agora para a questão de número 3. Então, a questão de número 3, né, fala o seguinte. Sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Então, a questão anterior eram complementares, né? Então, eram 90 graus. Se são suplementares, então a soma aqui, a soma é igual a 180 graus. Opa! Então, a gente pode ver aqui pela figura, né, que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos o quê? Ângulos rasos, né? Então, eles vão ser igual a 180 graus, né? Então, se eu somar esse aqui com esse aqui, eles têm que ser igual a 180 graus. Então, o que a gente vai fazer? 9x mais 8 mais 4x mais 3 é igual a 180 graus. Então, a mesma coisa, né? 9x com 4x dá 13x. 8 mais 3 dá 11, igual a 180. Então, 13x é igual, né, a 180 menos 11. Então, aqui agora a gente vai fazer essa conta para ver quanto é que vai achar. Então, 13x é igual, né, 180 menos 11, 169. Beleza, fiquei com isso. Só que esse 13 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 169 eu vou dividir por 13. Então, 169 dividido por 13, então x é igual a 13 graus. Então, a mesma coisa que a questão anterior. Se eu substituir o x aqui por 13, e aqui nessa conta, e nessa, eu vou encontrar dois ângulos. Se eu fizer a soma entre esses dois ângulos que eu vou encontrar,
eles obrigatoriamente são igual a 180 graus. Tá bom? Então, portanto, aqui, letra D. Tá? Então, mais uma questão bem tranquila. Vamos agora para a próxima questão, questão de número 4. Vamos lá, então, na questão de número 4, né? Durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus e 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são respectivamente. Então, ele encontrou os ângulos, né, de 90 graus, 120 graus e 75 graus. Então, vamos começar aqui com esse primeiro. O que é um ângulo de 90 graus? Então, se eu tiver aqui duas retas, eu sei que 90 graus é esse ângulo aqui. Beleza. 120 graus, então, eu vou ter uma reta para cá, né? Eu vou ter outra para cá. Mais esticadinho. Então, esses dois aqui, eles formam um ângulo de 120 graus. E 75? 75 está para cá. Então, eu vou ter um ângulo para cá, ou uma reta para cá, outra um pouquinho mais para cima, né? Mas, enfim. E eu vou ter o 75. O 75 na verdade vai estar mais para cá. Mas, deixa eu só refazer aqui, para ficar mais visível. Então, ele vai estar mais ou menos para cá. 75. Então, 75. Beleza. Qual que é o... Quando eu tenho... Vamos começar aqui. Quando eu tenho aqui, ele botou 90. Quando eu tenho 90 graus aqui, então um ângulo de 90 graus, qual que é o nome que se dá? Então, esse aqui é ângulo o quê? Ângulo reto. Né? Então, o primeiro aqui é ângulo reto. Quando eu tenho 90 graus, é um ângulo reto. Quando eu tenho 120 graus, é um ângulo o quê? Obtuso. Né? Ou seja, ele é maior do que 90, né? Então ele é maior do que 90 e menor do que 180. O ângulo reto é igual a 90 graus. E quando eu tenho 75, então ele é maior do que 0 e menor do que 90, então ele é um ângulo, ele é chamado, né, de ângulo agudo. Agudo. Que ele é maior do que 0 graus, né, e menor do que 90 graus. Então, é um ângulo agudo. Então, 120 é o obtuso e 75 é o agudo. Então, vamos começar aqui, olha. Agudo primeiro? Não, primeiro é reto, né? Então, não pode ser A. Agudo? Não, primeiro é reto. Reto? Beleza, reto, reto. Obtuso? Não, então não pode ser. Opa, já eliminei, tá vendo? Só no 90 graus já eliminou 3. Agora vamos aqui. Então, beleza, a primeira é reto. Perfeito, é reto. A segunda é obtuso. Opa, mas aqui tá dando agudo. Não, não é agudo, é obtuso. Beleza, então, portanto, a letra D, né? A resposta. Mas vamos ver aqui as outras. E o último aqui é agudo. Opa, agudo. Beleza. É isso mesmo, então, portanto, letra D. Tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 5. É uma questão bem interessante. É uma questão muito recorrente assim, na geometria, né? É uma questão aqui, né, de nível superior, né? Instituto Federal de Goiás. E a gente vai analisar. Então, vamos supor, né, supondo que A é congruente a A, né, ou paralelo, perdão, A é paralelo a A e B é paralelo a B, marque a alternativa correta. Então, como a gente tem essa figura aqui, então eu tenho esses ângulos aqui, né, dessa maneira, significa que, se a gente for parar para ver, se eu for mexer aqui esses ângulos, então se eu vou mexer essa minha reta aqui para cá, né, se eu for fazer uma transição aqui entre elas, eu vou ter que, né, esse ângulo aqui, eu vou botar aqui de rosa, esse 2x mais y, ele vai ser igual a esse 118, né? Então, vou ter aqui de rosa. Assim como, vou botar aqui de vermelho. Então, esse x mais y, ele vai ser igual a 62 graus. Então, se a gente for fazer uma transição aqui, né, entre essas retas aqui, você vai ter justamente isso, que essas medidas aqui são iguais. Então, quando eu tenho isso, eu vou escrever isso aqui agora. Então, eu vou escrever aqui, né? Então, eu vou começar aqui na primeira. Então, x mais y tem que ser igual a 62 graus. E 2x mais y tem que ser igual a 118 graus. Opa, beleza. Então, eu tenho aqui um sistema de equações. Como é que eu resolvo? Então, eu vou ter que
como eu tenho duas variáveis, eu vou ter que eliminar uma, achar a outra. Vou achar a outra. Achando a outra, eu substituo na que eu tive que eliminar. Então, é o que a gente vai fazer. Essa conta aqui era muito mais fácil, porque olha, eu tenho um x e eu tenho um 2 aqui embaixo, mas eu tenho um y e tenho um y. Se eu subtrair essas duas equações, o y aqui some, então eu vou ficar só com x. Então fica mais fácil, vai resolver a minha vida. Então o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair aqui, né? Está aqui de verde. Eu vou subtrair, e quando eu subtraio, esse y cancela com esse y. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ficar, né, com x menos x dá x menos 2x dá x, né? E aí agora fazendo 62 menos 118, eu vou ficar com igual, né? Já que o y se cancelou, menos 56. E se eu tenho menos dos dois lados, eu vou multiplicar toda essa minha expressão por menos 1, que o x nunca pode ser negativo. Então, x ele é 56 graus. Opa, perfeito. X é 56 graus. Então, se o x é 56, agora eu vou substituir aqui na minha expressão aqui, né? Para poder achar o valor do y. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, x mais y igual a 62. Como o x é 56, então se o x é 56, eu substituo. Então, eu tenho 56 mais y igual a 62, né? Então, agora a gente vai fazer esse cálculo, né? Vou passar o 56 para o outro lado. Então, vamos aqui. Então, y é igual a 62 menos 56. Portanto, o y é igual a 6 graus. Opa, portanto, né? Então, achei o x e o y. Portanto, eu tenho aqui o x ele é 56 graus e o y é 6 graus. Então, portanto, só pode ser a letra... Opa, perdão. Só pode ser a letra B, né? Já que o x é 56 e o y é 6. Tá bom? Então, as outras estão descartadas. Letra B. Vamos aqui agora para a questão de número 6. Então, nessa questão aqui, né? Analisando a imagem, a gente pode afirmar que a medida do ângulo menor, né? Do menor ângulo é. Então, olhando aqui para essa figura, a gente tem, né? Que ele está dando a volta completa, né? Então, perceba, ele está pegando aqui esses três ângulos. Então, se eu fizer a soma entre essas três figuras aqui, elas têm que ser igual a 360 graus, porque ele está dando um giro, uma volta completa. Então, significa, né, que o 7x menos 5 mais o 5x menos 24 mais o 3x mais 14, 3x mais 14, ele tem que ser igual a 360 graus, né? Então, aqui eu vou representar aqui, né, começar pelas letras, né, 7, 5 e 3. 7 mais 5 dá 12, 12 com 3 dá 15, então eu tenho 15x. Aqui, menos 25 e menos 24. Então, se eu estou devendo R$5 e estou devendo R$24, eu estou devendo o total aqui, né, menos 29, mais 14. Então, se eu tenho, né, estou devendo 29 e tenho R$14, então vai ficar faltando 15, né, R$15. Então, fazendo um menos o outro, você vai ficar devendo ainda R$15 igual a 360. Então, o menos 15 está somando, vai passar, está subtraindo, vai passar somando. Então, 360 mais 15. Então, 15x é igual a, né, 375. Então, x ele é 375 sobre 15. E aí, fazendo essa conta, né, você vai chegar... Então, se você pegar o 375 e dividir pelo 15, você vai chegar que o x ele é 25 graus. Beleza. Tranquilo. O x é 25. Mas o que ele está querendo? Ele quer o quê? O menor ângulo. Então, beleza, x igual a 25, então marco aqui. Não, ele quer o menor ângulo. Então, eu vou ter que substituir o x igual a 25 nessas três expressões aqui e ver qual que é o menor valor entre os três. Então, eu vou começar aqui, né? Eu tenho 7x menos 5. Então, 7 vezes 25 menos 5. 7 vezes 25 dá 175. 175 menos 5, 170 graus. Beleza. Então, isso aqui é 170 graus. Eu vou começar com isso aqui de baixo. 3x mais 14. 3 vezes 25 mais 14.
Então, se você fizer 3 vezes 25, você vai encontrar 75. 75 mais 14 dá 89. Opa, 89 graus. Então, agora falta o 5x menos 24. Então, 5 vezes 25 menos 24. 5 vezes 25, você vai encontrar o valor de 125. Menos 24, você vai encontrar o valor de 101 graus. Então, se a gente for ver aqui, o menor entre os três é esse, que é o 89, que é justamente esse daqui, 89 graus, e esse daqui é 101 graus. Se eu fizer a soma entre esses três ângulos, tem que dar 360. Então, o menor aqui é 89, né? Então, portanto, letra B. Ok? Vamos aqui agora para o próximo. Questão de número 7, né? Então, agora questão sobre os ângulos opostos pelo vértice, né? Então, analisando a imagem a seguir, podemos afirmar que o valor de x mais y... Opa! Então, tem que achar o valor de x e depois o valor de y. Então, a gente sabe, né, que ângulos opostos pelo vértice significa que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Assim como esse aqui é igual a esse aqui. Então, a gente vai fazer o quê? O sistema de equação. Então, eu vou começar aqui, olha. 3x menos 5 é igual a 2x mais 5. Assim como 15y menos x é igual a 18x menos 25. Opa, beleza. Eu vou começar resolvendo esse aqui de cima, porque eu tenho só x, eu não tenho y. Então, eu vou fazer a manipulação de modo a encontrar o valor do meu x. Então, vamos fazer ele aqui. Então, 3x menos 5 é igual a 2x mais 5. 3x menos 2x, né? Então, esse 2 vai passar para o outro lado subtraindo. Repito, esse 5 está aqui. E esse menos 5 ele vai para o outro lado somando. 3x menos x dá x, né? 5 mais 5, 10. Opa, x igual a 10. Perfeito. Então, eu já achei um dos valores aqui. Agora eu tenho que achar o y. Para eu achar o y, eu vou substituir aqui embaixo. Então, substituindo aqui o x por 10, né? Então, vamos fazer aqui. Então, 15y menos 10 é igual a 18 vezes o 10 menos 25. 15y menos 10 é igual a 180 menos 25. 180, você tem aí 180 e subtrai 25 dele, você vai ficar com 155. Então, isso aqui é 155. Então, eu tenho 15y menos 10 igual a 155. Então, esse menos 10 está subtraindo, vai passar somando. Então, eu vou ficar com 15y é igual a 155 mais 10. Então, aqui vai dar 165. Então, o y é 165 sobre 15. Então, se você pega 165 e divide por 15, você vai encontrar um valor aí de 11. Então, o y é igual a 11. Então, se eu fizer a soma, né? Então, agora se eu fizer a soma do x com o y, então x é 10. O y é 11. Então, 10 mais 11, 21. Então, portanto, o resultado que eu quero é justamente 21. Tá bom? Não é o valor do x nem do y, é a soma que ele está pedindo. Então, 21.